Olá, meu nome é Moisés André Nissenbaum, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e esse é o último capítulo do CCNA 4, Routing and Switching, versão 6, tá? O capítulo 8, que trata de solução de problemas de rede ou, em inglês, troubleshooting. O que a gente vai ver nesse capítulo? Né? Primeiro uma parte mais teórica, metodologia de solução de problemas, e depois essa parte prática aqui, cenários de solução de problemas. Como a gente combinou nesses vídeos, a gente colocar mais a parte teórica e nas aulas ao vivo a gente colocar a parte prática, né? A gente vai focar mais nesse vídeo no 8.1, tá? E vamos dar um ampassant aqui no 8.2, tá legal? Muito bem. Metodologias, então, de solução de problemas. Em primeiro lugar, a documentação de rede. A documentação de rede é uma das coisas mais importantes para a gente ter a resolução dos problemas, né? Uma vez que a rede está documentada, fica muito mais fácil depois a gente achar a solução dos problemas. Aqui está mostrando uma tabela de endereçamento, né? Mas além da tabela de endereçamento, onde pode ter as portas, o equipamento, etc., a gente tem também, né, as topologias física e lógica da rede, né? A gente já viu no CCNA1 o que é isso, né? Topologia física, que é tipo uma planta baixa da rede, e a topologia lógica, que contém basicamente, tomando como pano de fundo um desenho parecido com a topologia física, a gente tem elementos de configuração por software desses dispositivos que estão na rede, né? Dentre eles, endereçamento. Né? Faz parte da documentação de rede também estabelecer o quê? Um parâmetro. Tá? Na verdade, uma linha de base. Ou seja, quando a rede está em perfeito funcionamento, que elementos a gente pode medir e documentar para poder saber que ela está normal? Por exemplo, tempo de resposta, fluxo de dados. Né? E outra coisa que pode também ser adicionada à linha de base é alguns outros parâmetros, por exemplo, onde ocorre a maioria dos erros. Né? Isso aqui também é um parâmetro de linha de base. Esses erros são normais na rede. Né? Então, você vê, você medindo, você usando um sniffer de rede ou outras ferramentas, você consegue medir vários elementos quantitativamente de uma linha de base na rede. Tá? Saiu dessa linha de base, eu estou com problema. Tá? Então vamos lá, como é que você recolhe esses dados? Né? Então, tem várias etapas aqui. Primeiro, a gente tem que determinar que dados que serão coletados. Né? Com que profundidade eu quero estabelecer essa linha de base. Né? Segundo, quais os dispositivos e as portas que eu estou interessado. Tá? Terceiro, durante quanto tempo eu vou observar esse determinado parâmetro, né? E com isso a gente captura várias tendências, estabelecendo assim a documentação de linha de base. Né? Antigamente se fazia isso muito manualmente, hoje em dia existem softwares que fazem essa varredura na rede. Tá? Interessante, isso pode ocupar tempo da rede, né? Pode tornar em alguns momentos ela indisponível, então a gente tem que escolher realmente muito bem o horário e o método para a gente não deixar indisponível a rede durante essas medições. Mais outras questões que a gente pode colocar na documentação também são os resultados de vários comandos show dos dispositivos intermediários. Né? Com isso você está documentando a rede também. E aqui é interessante, né, nada melhor do que a prática, né, esse Packet Tracer é muito interessante para você exercitar tudo que a gente viu até agora teoricamente. Então, só fazendo é que você vai entender aqueles parâmetros que a gente colocou até agora. Tá? Bastante interessante esse Packet Tracer. Bom, uma vez de posse de toda a documentação, né, quando ocorre um problema, como é que a gente encara esse problema? Quais são as etapas para
solução de problemas, né? É claro que não existe regra geral, mas a gente ter um passo a passo é super importante, principalmente do técnico de nível 1, né? Antes de escalar o problema, dele ter um passo a passo para poder resolver o problema. Tá? É o que a gente aprende no nível do CCNA. Quem já fez o IT Essentials sabe que isso é mais ou menos... isso é trabalhado bastante lá nos capítulos do IT Essentials, né? Essas etapas para resolução de problemas. E aqui é mais ou menos o mesmo, só que no contexto de redes. Tá bom? Bom, a primeira etapa é coletar os sintomas. Isso pode ser feito de várias maneiras. Você pode medir diretamente na rede, você pode perguntar a usuários, ou você pode notar diferenças antes e depois, o que foi mudado, se o problema tem uma relação de causa e efeito, e etc. Tá? Coletar os sintomas, o que está acontecendo com a rede. Tá? No segundo momento, a gente isola o problema, né? Então, o que você vê? Diante do problema, você começa a falar, bom, isso é ou isso não é. Né? Não deve ser esse equipamento, ou não deve ser essa porta desse equipamento. Né? E aí, eu vou, de uma rede enorme, vou tentar isolar o problema para uma área menor. Tá? De posse disso, eu vou tentar implementar uma ação que corrija este problema baseado na minha experiência, baseado na minha documentação, né? Eu implemento essa solução, né? Se o problema for corrigido, beleza, vamos documentar isso, tá certo? Para uma próxima vez a gente saber. Se não, a gente tem que voltar novamente à etapa 1 para tentar resolver o problema de outra forma ou implementar uma ação corretiva de outra forma. Ok? É basicamente isso. Né? Vamos explicar cada passo. Né? Tá? Passo 1 é coletar as informações. Passo 2, determinar a propriedade, limitar o escopo, coletar sintomas, documentar os sintomas. Tudo isso está na parte 1. Tá certo? O passo a passo da coleta de sintomas. Ok. Questionamento dos usuários finais também é interessante, né, para coletar esses sintomas, né, e principalmente para fazer uma relação de causa e efeito. Né. O que antes disso funcionava? Depois que eu instalei uma impressora de rede, parou de funcionar o computador tal. Isso é um grande dado. Né. Antigamente não tinha Wi-Fi aqui, eu conectei um roteador doméstico aqui nessa rede. Então, tudo isso é importante questionar os usuários. Tá? Outra coisa interessante também, né, é que entra na segunda etapa, que é a etapa de isolamento do problema, é fazer uso do modelo Visuose. Isso é fantástico. Quando a gente ensina lá no módulo 1, né, essa parte de modelo do Visuose, são vastos os exemplos de uso disso para resolver problemas. Né? Um cabo com mau contato, em que camada que está? Essa pergunta que a gente faz muito para os alunos. Né? Eu tenho um vírus, em que camada que está? Né? Eu configurei o endereço IP errado, qual camada que está? Né? Então, geralmente o modelo Visuose serve para a gente fazer um isolamento do problema, né? E a gente foca naquele tipo de solução, tá certo? Se eu tenho um cabo com mau contato, não adianta eu ficar olhando se o endereço IP está certo ou não. Primeiro tem que ver o cabo, tá certo? Se eu tenho o sistema acessando a internet novamente, mas está lento, o que adianta eu ver se o gateway padrão está certo? Claro que está certo, estou acessando a internet, tá certo? Então, são várias as associações que a gente tem no modelo Visuose à solução de problemas. Tá? Mas o que a gente vai ver aqui é como a gente vai usar melhor ainda o modelo Visuose para isso. Tá certo? Bom, o que a gente pode estabelecer? Claro, a gente usa o modelo TCP/IP também, né? Claro, a gente resume o modelo Visuose no TCP/IP na maioria das vezes, né?
Mas a gente pode ter uma abordagem, por exemplo, se a gente não sabe exatamente qual é o problema e quer atacar o problema, a gente pode ter uma abordagem bottom-up, ou seja, começar pela camada física e vai subindo, top-down, começar pela aplicação e vai descendo, tá certo? Ou dividir para conquistar. Ou a gente começa do meio aqui, ou vai subindo ou vai descendo, tá certo? Então, ou então a gente vê camada por camada, tá certo? Dividir para conquistar isso também. Tá? Então a gente tem esses métodos de usar o modelo TCP/IP ou ISO-OSI para resolver os problemas, tá? Ok? Bottom-up, top-down e dividir para conquistar, tá? Claro, gente, a gente tem, além dessas abordagens, outros métodos, né? A dedução inteligente, comparação entre uma situação funcional e não funcional, ou mesmo trocar uma peça para ver se funciona, tá certo? Então, são outros métodos. Então, que método que a gente vai usar? Aqui ele está dando uma sugestão, tá certo? Então, o método top-down, bottom-up, dividir para conquistar, vai depender do que eu quero fazer. Se eu quero determinar o tipo de problema, o melhor é usar um desses dois métodos. Se for orientado por software, de cima para baixo. Se for complexo ou alguma coisa de hardware, de baixo para cima. Tá? Aplicando experiências anteriores, ou seja, se eu tenho documentado os problemas que já foram resolvidos, né, eu posso usar, se o problema já aconteceu, direto para a camada certa, né, na certa. Ou se é um problema novo, eu vou de baixo para cima preferencialmente. Tá? Então é basicamente isso. Com isso a gente termina mais a parte teórica, vamos ver agora os cenários. Esses cenários, a maioria deles vão ver na aula online, na aula ao vivo, desculpa, tá certo? Bom, ele está mostrando aqui uma ferramenta bastante interessante, né, para monitoramento e teste de rede, que é o SLA. Tá? O SLA, que a tradução ao pé da letra é contrato de nível de serviço, tá? É usado muito para a gente estabelecer uma relação do cliente com a empresa, e é um contrato assinado mesmo, né? Dizendo o que é responsabilidade da empresa, o que é responsabilidade do cliente, etc. Mas esse SLA que a gente está falando aqui tem nada a ver com isso. Tá? O SLA é um recurso do iOS, tá? Que a gente tem para a gente fazer testes da rede, tá certo? E a gente e um dos exemplos é um teste de ping, um dos exemplos, tá certo? E é o que a gente vai abordar aqui no CCNA4. Então, por exemplo, eu quero saber como está a eficiência dessa rede. Eu quero fazer isso de tempos em tempos. Então eu posso usar esse recurso do iOS, que é o IPSLA, certo? Para gerar um tráfego ICMP, né? E depois a gente fazer uma avaliação disso para saber se está bom, se está ruim ou se não está. Tá certo? Ok? Então, é uma ferramenta útil para a tarefa, né? As SLAs de IP usam tráfego gerado para medir o desempenho da rede. Engenheiros de rede usam SLA-IP para simular dados. Você simula um fluxo de dados, depois de ver o que vai acontecer na rede. Né? Outros benefícios, verificação, medição, monitoramento para oferecer medições contínuas, confiáveis, e avaliar a integridade da rede para ver a qualidade de serviço está fazendo direitinho. Então, uma maneira da gente checar automaticamente a rede, jogando o fluxo nela. Tá? E aqui estão as maneiras da gente configurar um SLA-IP. Tá? Aqui ele está mostrando um exemplo do IP-SLA que estão disponíveis, no caso um roteador. Tá? Ok. Repara que tem vários tipos, olha só. Tem eco, mas ele pode testar jitter e etc. também. O mais interessante é o seguinte, ele vai mostrar depois uma coisa
importante, né? Tá mostrando como é que você configura o SLA para mandar o eco. Né? Você vê que tem esse subcomando aqui, frequência, de quanto em quanto tempo ele vai mandar isso e quando ele vai começar, tá certo? No caso, ele está começando agora e vai continuar para sempre. Vai mandar de 30 em 30 segundos um teste de eco. E vai depois verificar isso. Né? A verificação disso é dada do Show IP SLA Configuration e a gente tem as estatísticas disso aí, certo? Show IP SLA estatísticas, ok? Basicamente isso. Então a gente configura um roteador, né, um dos roteadores, no caso ele está deixando aqui o R1, para ser a fonte de dados, e ela vai capturar de volta essa resposta e eu vou nele ver as estatísticas dessa resposta aqui. Aí depois eu vou analiso, ok? Aqui tem um laboratório para você implementar isso com equipamentos reais. O Packet Tracer não faz IP-SLA. Antes de passar para o outro assunto, tá, é importante falar para vocês o seguinte, né? O IP-SLA, ele funciona, tá? Essa parte de eco aqui funciona sem a necessidade desse R3 aqui que está respondendo o eco, ele ter nada em especial instalado aqui, tá certo? Ele pode ser, por exemplo, um PC, tá? Existem outros testes de SLA em que eu tenho que ter um SLA agente aqui. Ele tem que entender a linguagem da origem da requisição para poder me responder. Tá? Então, para isso, é bom que do outro lado eu tenha também um equipamento Cisco com iOS que atenda essas necessidades. Tá certo? Ok, visto isso, podemos passar aí para o próximo assunto. Ó, dicas de solução de problemas. A primeira delas são ferramentas que a gente tem de automatização, né, de verificação automática de certos problemas. Por exemplo, de problemas de software. Né? Quer dizer, software para solução de problemas, para ajudar a solução de problemas. Então, o que você tem aqui? Um software de monitoramento, né, em que você observa, inclusive graficamente, as estatísticas de rede. Tá? Quem faz muito isso, tem muitos desses softwares, esse é um software da Cisco, né, mas que também tem a empresa SolarWinds, ela é especialista nisso. E ela dá para a gente várias ferramentas para a gente testar e várias ferramentas gratuitas também para quem está estudando. Tá? Então tem ferramentas para gerar uma base de conhecimento, para organizar ela, né? Gerenciamento de rede, ferramentas de linha de base, gerar automaticamente linha de base. Olha o SolarWinds aqui, tá vendo? Então, é super interessante. O Wireshark não precisa nem falar, né? O Wireshark é uma peça, é uma ferramenta fundamental para você medir vários parâmetros de rede. Tá? É uns níveis de rede muito usado, que a gente já usou. Aí, em termos de camada física, onde a gente tem muito mesmo problema aí. Então, vale a pena a gente investir num bom testador de cabos, né? Que ele meça, inclusive, a certificação desses cabos, não só a continuidade, né? Tá certo? E tanto isso quanto para a fibra, né? Certo? Bom, aqui é interessante também a gente entender os níveis de log. Tá? Esses logs que aparecem no console da gente, né, com os erros, eles podem e devem ser enviados para um servidor de syslog. Tá? O servidor de syslog ele vai guardar um histórico desses erros. Isso é muito importante para a gente ver, para a gente determinar a causa de um problema. Principalmente os problemas que são intermitentes. Certo? Então, digamos que eu tenho uma interface que intermitentemente está ficando shutdown, não shutdown. Né? Então, eu posso verificar no syslog que a gente recebeu esses alertas que normalmente aparecem no console e se perdem no buffer do console, né? E estão registradinhas lá no servidor de syslog. Tá certo? Então, você pode e deve configurar um servidorzinho para receber isso e registrar isso aí. Tá? Isso é muito
facilmente feito, né? Muito facilmente configurável. Né? Então, esses avisos aparecem na console, né? Em linhas VTY. A gente pode, ela é armazenada em buffer, né? E pode ser um servidor syslog externo e pode ter ainda rotinas de SNMP ligadas a isso aqui, ações de SNMP ligadas a isso aí. Gente, esses níveis aqui é interessante saber, porque cai em prova, tá? O que é um nível de emergência, alerta, etc. É interessante ver isso aqui em inglês também, tá? E ver em qual nível vão acontecer as coisas, tá certo? Falando um pouquinho da camada física, né? Há alguns sintomas e as causas desses sintomas, tá? É muito importante a gente ficar atento aos problemas da camada física, porque eles são muito comuns, tá certo? Principalmente numa rede que não está bem estruturada ou que precisa de ver de uma revisão na estruturação dela. Muito bem. Subindo um pouquinho na camada de enlace, né? A gente tem outros problemas também ligados à camada de enlace, né? Que alguns sintomas sem funcionalidade ou conectividade na camada de rede, né? Ou acima, tá? Rede que opera abaixo dos níveis de desempenho da linha de base, excesso de broadcasts, mensagens de console, né? Então, o que a gente pode ter nesta camada? Olha, erros de encapsulamento, principalmente quando a gente está trabalhando com quadros encapsulados ou pacotes encapsulados. Né? Um tipo de encapsulamento que a gente tem, por exemplo, frame relay, DOT1Q. Tá? Às vezes a gente erra no tipo de encapsulamento. Né? Mapeamento de endereço errado, isso principalmente em frame relay. Né? Erros de enquadramento, isso é um erro que pode acontecer. E o STP, né? Loop, né? Nessa camada também. Então são problemas conhecidos. Tá? Ok. Na camada de rede, geralmente o que está errado é ou endereçamento IP, ou alguma entrada na tabela de roteamento, e etc. Tá certo? Muito comum esse erro também. Né? Repara que os problemas que acontecem em redes, eles podem ser um problema que independe do administrador, tipo mau contato do cabo, oxidou alguma coisa, né? Ou são problemas de configuração, quando você troca um equipamento, configura errado, né? Então, esse é um outro nível de problema, né? Um problema que o administrador pode lidar com isso. E o outro problema também que você não tem como resolver como configurando são problemas de hardware, às vezes uma fonte com defeito, né? Que dá por exemplo, o equipamento reinicializando, tá? Então a gente pode isolar esse problema também assim, né? Na camada de transporte, é que a gente tem algumas coisas, por exemplo, o NAT acontece aqui também, né? Transporte junto com rede. Então pode ser um problema. Problema de ACL, que também pode estar aqui no problema de rede. Tá? Então, problemas de configuração em geral, tá? Na camada de transporte. Ou é uma configuração que você não fez bem feita, ou é alguma coisa que vem aqui de cima, um software que está trabalhando mal aqui na camada de transporte. Mas isso aqui, em geral, está ligado às configurações. Muito bem, olha só, outros protocolos que trabalham aqui nessa camada juntamente com ela, né? Tá certo? Camada de aplicação aí, meu amigo, pode ser um zilhão de coisas, porque você tem muitos protocolos, né, trabalhando nessa camada. Então, para configurar erradamente isso, é fácil, né? Ok. Bom, para você analisar um problema de conectividade, ou seja, um determinado local não está acessando outro determinado local, né, você pode testar a conectividade ponta a ponta. Né? Então você vê aqui se esse PC1, por exemplo, está acessando esse servidor 1 ou esse servidor 2.
né? E aí você vai ver esse caminho todo para chegar lá, o que pode ter de problemas, né? Para serem resolvidos, né? Então, são vários passos aqui que você tem que ver, olha, começando pela camada física, tá vendo? Incompatibilidade duplex, uma coisa muito importante também, né? Endereço da camada de dados, né? Gateway padrão, aí já estou subindo de camada, estou fazendo abordagem de baixo para cima, né? Dispositivos que terminam o caminho, verificar se a camada de transporte está funcionando corretamente, né? ACL, tá? E DNS. O ping e traceroute são os nossos companheiros na hora de determinar, na hora de testar a conectividade fim a fim, né? Muito usado. Aí você determina exatamente onde pode estar o problema. Os comandos show para verificar a camada física, ó, show processes na CPU, show memory, show interfaces, né? Verificando a compatibilidade duplex, tudo isso a gente vai ver na prática, né? Verificando o endereçamento, né? Esse é um mapeamento, é a tabela ARP, né? Verificando também gateway padrão, né? Verificando também tabela de roteamento, desse caso IPv6, IPv4 também. O caminho, tá vendo? Por um telnet, a gente testa isso também. Verificando as ACLs, tá? Verificando o DNS, tudo isso a gente vai ver na prática, tá? E um packet tracer, provavelmente é esse que a gente vai fazer na nossa prática, na nossa aula ao vivo, tá? Outro packet tracer, mais um, certo? E um desafio de integração de habilidades, tá? Com isso, a gente finaliza esse capítulo e também o curso CCNA 4. Obrigado, gente. Até a próxima.